Você sabia que está rodeado de consciências invisíveis, como os espíritos desencarnados e outras consciências o tempo todo? Elas influenciam seus pensamentos, suas emoções e até suas escolhas. Mas calma, isso não é motivo para medo. É um convite para despertar e assumir o seu verdadeiro poder energético. Hoje você vai entender o que nunca te contaram sobre o mundo dos espíritos e das energias sem corpos. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. Meu nome é Eliane Binho, sou psicanalista e terapeuta integrativo. A maior ilusão que nos ensinaram sobre o mundo invisível foi acreditar que o contato com os espíritos é algo raro, perigoso ou que só acontece com pessoas especiais, como médiuns potentes ou pessoas com habilidades paranormais. Mas a verdade é muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais grandiosa. Os espíritos e as consciências sem corpo físico fazem parte do tecido da vida. Elas estão ao nosso redor o tempo todo. Elas convivem conosco. Estão entre o mundo invisível e o mundo da matéria. Isso ocorre porque a existência dessas consciências não se limita apenas ao que podemos ver ou tocar. Mas, Eliane, o que são consciências sem corpos? Consciência sem corpos é qualquer forma de consciência energética que existe sem um corpo físico. E isso inclui não apenas espíritos de pessoas que já morreram, mas também seres da natureza que habitam e influenciam os elementos da natureza, como a terra, a água, o fogo e o ar, como os duendes, gnomos, as sereias e ondinas, as salamandras, e fadas ou silfos. Os espíritos que se classificam como guias espirituais, anjos, mentores, seres de outras dimensões, animais desencarnados e outras consciências energéticas que podem interagir conosco de várias maneiras. A física quântica já nos mostrou que tudo é vibração, frequência e energia. Então, os espíritos e essas consciências nada mais são também do que energia, vibração e frequência. No entanto, esses seres simplesmente vibram e estão numa frequência diferente da nossa. Por isso, para a maioria das pessoas, elas não são percebidas com facilidade, mas a ausência da percepção consciente não significa a ausência da presença. Assim como você não vê as ondas de rádio ou as ondas eletromagnéticas do seu celular, mas sabe que elas existem, também convivemos com essas consciências sem corpos diariamente. O próprio Livro dos Espíritos de Allan Kardec já nos adiantava essa realidade. Em uma de suas perguntas, Kardec questiona: os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta dos benfeitores espirituais foi muito direta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E essa resposta abre uma verdade muito importante. Não estamos isolados, nunca estivemos. Estamos em constante interação com outras consciências, seja nos pensamentos, nos sentimentos, nas inspirações ou até nos padrões que repetimos sem entender direito a origem. Mas aqui está o ponto fundamental. Essa interação não precisa ser temida, recusada ou afastada. Não precisa ser vista como perseguição, obsessão ou algo pesado. O problema nunca é a existência desses espíritos ou consciências em si. O problema é a falta de educação e a carga de medo, de ignorância e julgamento que, infelizmente, carregamos sobre esse assunto. Fomos ensinados a negar nossa percepção natural de espíritos para nos encaixarmos em uma sociedade que valoriza apenas o que pode ser visto e tocado. Então, se eu não vejo e não toco, não é real. Com isso, muitas pessoas ficam desconfortáveis, assustadas ou até traumatizadas quando percebem presenças energéticas, como a de entidades espirituais desencarnadas ou não, porque não foram ensinadas a reconhecer ou lidar com elas. O próprio cinema e as ideias hollywoodianas introduzem em nossas mentes a imagem distorcida de espíritos do mal que nos assombram ou que nos querem fazer o mal
mal. Então veja que interessante. Os seres espirituais não são bons ou maus em sua essência. Eles simplesmente são o que são. E a qualidade da interação vai depender da clareza da consciência de quem os percebe. Os seres espirituais existem em diferentes formas e níveis de consciência, como nós espíritos encarnados. Alguns são conscientes e gentis, outros estão confusos, presos ou são hostis, como reflexo do estado de consciência que tinham em vida ou de outras realidades, como todos nós encarnados, não é assim? Não existem pessoas boas e más, pessoas gentis e não hostis, pessoas confusas ou não? Pois é assim, da mesma forma. A única coisa que nos diferencia é a matéria física, e todos nós podemos perceber esses seres espirituais de alguma forma, seja ouvindo, seja vendo ou apenas sabendo. E algumas pessoas, por inconsciência da verdade, fecham essa capacidade para evitar desconforto, iludidas de que espíritos podem fazer o mal, mas essa capacidade pode ser restabelecida e desenvolvida a qualquer momento. E isso não precisa ser feito num centro espírita ou no centro de Umbanda, porque essa capacidade é inata a todos os seres encarnados. A qualidade da interação espiritual de cada um de nós só depende inteiramente do nosso padrão vibratório, do nosso estado interno, da nossa clareza de consciência e da nossa presença para ter a percepção do mundo invisível. Então, quando vibramos no medo, na culpa, na vergonha, atraímos consciências que ressoam com esses estados. Medo e resistência aos seres espirituais criam mais confusão e atraem experiências desconfortáveis. Então, quando você se abre para perceber sem medo a relação com o mundo espiritual, se torna mais leve e mais colaborativa. E você sabia que muitos desses seres, desencarnados ou não, muitas vezes buscam simplesmente ajuda? Alguns querem apenas ser reconhecidos, orientados ou libertados energeticamente. Pensando no caso em espíritos desencarnados, a própria percepção deles já os ajuda. Você percebe e diz: ok, sinto que você está aqui. Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? E sinta a consciência que vem. Tem alguma coisa que você quer fazer por mim? E perceba a comunicação que não é por voz, não é por palavras, mas sim pela energia. Então, faça essas perguntas e sinta a consciência. Às vezes, os espíritos só querem ser percebidos porque eles se sentem vivos, e isso já basta. Outras vezes, os espíritos querem nos ajudar. Sim, eles nos ajudam. Estão ao nosso lado para facilitar a nossa vida, para nos intuir, e quando vibramos no amor, na presença, na gratidão, acessamos consciências elevadas, seres de luz, guias amorosos, que estão prontos para nos ajudar. O mundo espiritual não é um tribunal onde somos julgados, nem um campo de batalha entre forças que querem nos destruir ou nos prejudicar. O mundo espiritual é um campo de ressonância, onde cada ser, encarnado ou não, busca em última instância a mesma coisa: evolução e reconexão com a fonte de Deus. Por isso, o caminho para lidar com esses seres energéticos não é o medo, não é a fuga, não é cancelando o seu sentido extrasensorial, não é pedindo proteção fora de você. O verdadeiro caminho é o da consciência, é a expansão da sua percepção, é a soberania espiritual. Quando você reconhece que tudo é vibração, entende que o melhor escudo de proteção é manter a sua frequência elevada. Nenhum ser espiritual das trevas vai te encontrar se você estiver vibrando na frequência do amor, da gratidão, da alegria. Então, o melhor tratamento espiritual é viver com amor, gratidão, responsabilidade e lucidez, ou seja, consciente do funcionamento do universo. Seres espirituais desencarnados ou outras consciências não são punições, nem provas de castigo, são parte da vida, assim como as árvores, o vento, a energia que pulsa em você agora. Então, a pergunta que deve se fazer é: qual frequência estou emitindo? Quais consciências estou convidando
convidando, mesmo sem perceber, para caminhar ao meu lado. Você não precisa temer o invisível, você só precisa se lembrar da sua verdadeira natureza energética, porque no final das contas somos todos consciência em movimento. Agora que você já sabe que o mundo invisível está mais perto do que imaginava, a escolha é sua. Você pode continuar vivendo no medo e na negação, ou pode despertar para o seu poder de consciência e de vibração. Lembre-se, espíritos desencarnados ou seres de outras dimensões não definem sua vida. Sua frequência, sim, tudo começa dentro de você. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu comentário. Você já teve contato com seres espirituais? Conta aqui para mim. Aproveita, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com quem ainda tem medo ou acredita que espíritos fazem mal. Vamos despertar a consciência de que esses seres energéticos só querem ser percebidos? Então vamos juntos construir uma nova consciência sobre o invisível, sem medo, sem dogmas, apenas com verdade e amor. Gratidão por ter ficado comigo até o final desse vídeo e até o próximo.